Sabemos que a religiosidade não é o caminho para levar a Cristo Jesus. Mas o próprio Jesus, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Tudo é mérito do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, eu quero convidá-los para o texto que lemos nessa tarde, como leitura oficial, no livro de Josué, um texto muito conhecido. Josué capítulo 1, versículo de 1 ao 3. Já temos ouvido o Senhor falar conosco nessa tarde. Já temos ouvido palavras suficientes para passarmos mais uma semana. Glória a Deus, já ouvimos palavra aqui de esperança, de fé, de manter a nossa confiança no Senhor. Já ouvimos palavra aqui de buscarmos a palavra de Deus como a nossa fonte de alimento. Glória a Deus. E já vimos aqui palavras que devemos cumprir a ordenança do Senhor Jesus, que Ele resumiu a lei em apenas 2 mandamentos: amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Mas Deus tem uma palavra para nós nessa tarde também. Josué capítulo 1, versículo 1, 2 ao 3 diz assim: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, glória a Deus, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu que, amados irmãos? Moisés, o que? Meu servo é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, tenho-vos dado, como eu disse a Moisés. Meus amados irmãos, algo que nós observamos aqui, primeiro que nós vemos trazendo aqui algumas descrições e características, primeiramente de Moisés, que o Senhor vai dizer que ele é seu servo. Moisés, servo do Senhor. Depois o próprio Senhor vai dizer: Moisés, meu servo, é morto. Os irmãos sabem que o livro de Josué, ele foi escrito e ele vai relatar a história do povo de Israel após os seus 40 anos de peregrinação. Aonde, meus amados irmãos? Aonde foi a peregrinação do povo de Israel? Foi no deserto. 40 anos o povo peregrinando no deserto. Eu completei quinta-feira 41 anos. E aí eu imagino 40 anos da minha vida vivendo no deserto. E nós precisamos entender, amados irmãos, que a vida do crente, ela muitas das vezes vai ser um deserto. E muitas das vezes, desde o momento em que você aceitou Jesus, desde o momento em que você saiu do Egito, porque o Egito, na tipologia bíblica, o Egito ele representa o que, meus amados irmãos? Representa o mundo. Tem muitos crentes que desde que saiu do Egito, ele está vivendo uma vida no deserto. Deserto fala de lutas, de dificuldades, de provações. Mas deserto também fala de provisão, de cuidado, de segurança, de proteção. Mesmo sendo deserto, o Senhor é aquele que está presente no deserto. Talvez a sua vida tenha sido 40 anos. Talvez você tenha chegado hoje e tenha dito: a minha vida cristã
tem sido 40 anos de deserto. É luta, é dificuldade, mas eu peço que você pare um pouquinho e olhe nesse tempo que você tem vivido no deserto, se Ele não tem cuidado de você, se Ele não tem provido o que você precisa, se Ele não tem lhe vestido, se Ele não tem feito jorrar água da rocha, se Ele não tem enviado todos os dias a provisão, o maná, o alimento que você precisa. Olhe se na sua vida, no deserto, Ele não tem cuidado de você. Agora deixa eu dizer uma coisa para você nesta tarde, para você se alegrar um pouquinho. A sua vida pode ter sido toda no deserto, mas chega um momento que é necessário atravessar o Jordão. Repita comigo: chegou. Mais forte: chegou. Mais forte, como se essa igreja estivesse cheia: chegou a hora de cruzar o Jordão. Aleluia, glória a Jesus. Foi tanto tempo no deserto, 40 anos no deserto, 40 anos de sofrimento, mais 40 anos o Senhor cuidando, o Senhor tratando, o Senhor discipulando, o Senhor, aleluia, cuidando do seu povo. Mas em todos nós chega o dia de cruzar o Jordão. Mantamar falou aqui: meus irmãos, eu estou preocupada, porque é natural do homem se preocupar. Tanto tempo de empresa do meu esposo, aleluia, glória a Deus, mas nós não entendemos o trabalhar de Deus. O que o Senhor Ele espera de nós é apenas que a gente confie nele. Porque às vezes, amados irmãos, nós estamos acostumados com o deserto. Foi 40 anos no deserto. Aí, para piorar a situação, o que é que aconteceu aqui? Agora Moisés morre. Quem era Moisés, amados irmãos? Moisés era o legislador, Moisés era o líder, Moisés era o pastor que guiou aquele povo pelo deserto. Moisés morre, a terra ainda não foi conquistada. E agora? E agora? O que é que vai ser de nós? Se quem abriu o mar vermelho foi Moisés, que mandou o povo marchar e o mar vermelho se abriu, a quem é que nós chegávamos para reclamar e murmurar, e Moisés intercedia a Deus pelo povo e o Senhor atendia? Quem era? Moisés. O Senhor um dia disse: ó, Moisés, eu não vou não, eu vou enviar o anjo. Aí Moisés disse: não, Senhor, não nos faça sair daqui. Ele intercedeu e aí Deus disse: tá bom, eu estarei, eu vou com vocês. Moisés representava para aquele povo, amados irmãos, a esperança. Moisés representava para aquele povo as vitórias. Ou não se lembra no dia em que eles estavam pelejando, enquanto Moisés estava com as mãos estendidas, o povo prevalecia. Quando Moisés com as mãos cansadas, elas eram baixadas, o povo começava a perecer. Moisés, ele representava para aquele povo a esperança. Mas agora Moisés é morto. Mas eu tenho uma palavra de Deus nessa noite. Eu tenho uma palavra de Deus para nós que aqui estamos, que temos vivido uma vida e talvez estamos acostumados, glória a Jesus, talvez na bonança, na provisão, ou talvez no deserto. Mas o Senhor, Ele tem uma palavra para nós, assim como Ele falou para Josué: olha, Josué, meu servo Moisés é morto. Agora tem uma coisa: meu servo Moisés é morto, agora eu tenho uma palavra para você, Josué. A palavra dele foi: levanta-te, oh glória, levanta-te, pois agora passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. A crise aqui estava instaurada. Moisés morreu, nós não chegamos na terra que o Senhor havia prometido. Imagine a cena: quando algum amigo, algum familiar morre, todos em volta ficam o quê? Triste, chorando pela partida, chorando pela perda.
Mas aqui, além de chorarem pela perda de Moisés, ainda tinha algo que não havia sido concretizado, que era a terra que Deus havia prometido. Aí eu imagino que estava todo mundo cabisbaixo, prostrado, a começar por Josué. Aí o Senhor chega e diz: não, Moisés é morto, fato, mas a minha promessa, ela ainda está de pé. Moisés está morto, mas eu ainda continuo no trono. Moisés morreu, mas a promessa de herdar a terra prometida ainda está de pé. Portanto, Josué, levanta tu e este povo e toma posse da terra. Aleluia. Eu não sei em que condição você chegou aqui nesta tarde. Eu não sei a sua vida cristã como ela tem sido, mas Deus manda dizer para você nessa tarde: não se acostume com esta vida, porque o Senhor está dizendo: ainda tem um Jordão que precisa ser atravessado. Você precisa cruzar o Jordão, você precisa continuar na caminhada, não é para ficar prostrado. O Senhor está dizendo: levanta-te, levanta-te, levanta-te e cruza este Jordão. Antes do povo entrar no deserto, eles precisaram cruzar o Mar Vermelho. Agora, para sair do deserto, eles precisam cruzar o Jordão. Isso fala de atitude, isso fala de manter a fé viva, isso fala de manter a esperança no Senhor. Pode ser que a sua vida toda, a minha vida toda aqui, a gente passe por dificuldades, por deserto, mas o Senhor está dizendo: ei, se levante, tem um Jordão para você atravessar, porque depois do Jordão tem a nova Jerusalém que você vai conquistar. De que adianta ganhar o mundo e perder a sua salvação? Aleluia, aleluia. E o Senhor disse para Josué: Josué, levanta-te. Se ele disse para ele levantar-se, é porque ele precisava tomar uma atitude. Crente ficar prostrado, se lamentando: mas a minha vida tem sido um deserto. Mas a minha vida tem sido uma dificuldade tão grande. Desde que eu aceitei Jesus tem sido muitas dificuldades. O Senhor está dizendo para você: levante-se, levante-se, porque tem um Jordão para você cruzar, tem um Jordão para você atravessar, para você tomar posse da sua vitória. Eu não estou falando aqui de vitória e bênção material, não, porque isso é passageiro. Aleluia, glória a Deus. Você pode receber hoje uma casa nova, um carro novo, mas não cuide não dele, que você vai ver se ele não vai despencar, se ele não vai cair, aleluia, se ele não vai perder no valor, aleluia. Mas tem uma coisa que eu e você, nós precisamos entender e levantar e estar firme, continuando na jornada, que tem uma terra prometida para mim e para você, e que esta, aleluia, não tem Satanás do inferno, aleluia, que faça, aleluia, você perder, se você se levantar e cruzar o Jordão. Levanta-se, Josué, cruza este Jordão, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu, olha, não é Moisés não, que eu dou aos filhos de Israel. E ele ainda traz uma palavra para dar mais ânimo para Josué. Olha, Josué, tem uma coisa: depois que cruzar o Jordão, toda planta que o vosso pé pisar, versículo 3, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Oh, aleluia. Depois de 40 anos, o Senhor agora está dizendo: vocês não podem parar. Porque o problema de muita gente, amados irmãos, é que ele viveu, serviu. Aí chega no finalzinho, tem uma crise existencial, uma crise de identidade. Aí tem algum problema na igreja, ele se decepciona. É o Moisés que morreu na vida dele, aleluia. Aí por conta disso, ele deixa e ele não atravessa o Jordão. Aí perde a bênção.
O Senhor está dizendo, eu não sei qual foi o Moisés que morreu na sua vida, que aqui representa uma crise que se instalou em Israel. Moisés morreu, e agora? O Senhor está dizendo para mim e para você, levante-se. Levante-se, a crise chegou, aleluia, na sua família, aleluia, uma crise espiritual, uma crise emocional, financeira, saúde, eu não sei o que é, mas o Senhor sabe, e Ele está dizendo para você, levante-se, porque você não vai ficar aí prostrado, tem um Jordão que você precisa cruzar, tem que cruzar o Jordão. Aleluia, a terra prometida, ela só está para aqueles que cruzarem o Jordão. Josué, levanta-se, Josué. Cruze este Jordão. Agora, pastor, o que é que a gente precisa fazer para cruzar o Jordão? Primeira coisa, a gente precisa tirar os olhos das crises existenciais. Porque o que é que acontece ali? Nós entendemos aqui, pela palavra, que o povo estava cabisbaixo, preocupado, porque Moisés, o servo do Senhor, havia o quê? Morto. A primeira coisa que nós precisamos entender, que é preciso fazer para cruzar o Jordão, é preciso tirar os olhos da crise e saber que Deus é que está no controle. É porta que está se fechando, aleluia, o Deus que abre é o Deus que fecha. Se a porta está se fechando, aleluia, Ele vai abrir outra porta, glória. Se a saúde está enfraquecendo, é aquele que tem, aleluia, a saúde, o remédio para você continuar na sua jornada. Todos nós passamos por crise, todos nós. Um dia Elias, depois de sair vitorioso do Monte Carmelo, o que é que ele vai agora? Tem uma crise existencial. Vai correr frouxo por causa de uma mulher. Jezabel está procurando matar os profetas. Aleluia. E ele achava que ele era o último. Só eu fiquei, só eu sou fiel. Senhor, me mata, que eu não aguento, é peso demais para mim, deseja a morte. Aí o Senhor sabia, não, eu vou cuidar disso aí, que ainda tem muita coisa, Elias, para tu fazer. Tu ainda tem que ungir Eliseu, o teu sucessor. Aleluia, você ainda tem que atravessar mais um Jordão, Elias. Espera aí que eu vou mostrar para você que você não é nada. Enquanto você acha que só existe você, ainda tem 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Então sai desta crise existencial. Aí o Senhor deixa ele dormir, dá alimento, bota ele para dormir de novo, dá alimento. Aleluia, diz, agora vai, que tu tem 40 dias ainda para andar pela frente. O Senhor está dizendo para você e para mim, não fique prostrado, se levante, porque tem um Jordão que precisa ser atravessado. Moisés está morto, a crise se instala. A crise, amados irmãos, ela chega repentinamente. De repente a gente está bem, com saúde, família bem, todo mundo feliz e harmonia. Aí de repente chega algo que a gente não estava aguardando. São crises repentinas. Mas o Senhor está dizendo, se levante, porque existe um Jordão que você precisa atravessar. Dê glória a Deus por isso. Pastor, mas eu já passei tantas dificuldades. Ainda existe um Jordão por atravessar. Glória a Deus. O povo precisava, amados irmãos, cruzar o Jordão para tomar posse. E agora seria uma conquista. Eles precisavam tomar posse. Precisavam, aleluia, ir para o lugar, pelejar, tomar posse por aquilo que o Senhor havia prometido. É porque tem muita gente que quer que as coisas caiam para ele assim, de mão beijada. Ele tem o Senhor como seu servo, que Deus tem que dar quando Ele quer, na hora que quer e do jeito que quer, mas às vezes não é assim não. O que Deus Ele espera de mim e você é que a gente se levante,
cruze o Jordão, porque Ele vai, aleluia, nos dar aquilo que Ele prometeu. Mas é necessário levantar-se. O que Deus Ele quer e Ele espera de nós, amados irmãos, é o quê? Atitude. Repita comigo, atitude. Precisamos sair do deserto e cruzar e cravar os nossos olhos nos novos desafios. Depois de cruzar o deserto, eles iriam enfrentar algo muito desafiador. Tinha as muralhas de Jericó que precisavam ser derribadas. Mas antes disso era necessário cruzar o Jordão. O Jordão, ele representa na nossa vida muitas das vezes o impossível. Mas lembre-se, o mesmo Deus que te tirou com mão forte do Egito, o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, é o mesmo Deus que vai fazer o impossível na sua vida e você vai cruzar o Jordão a pés enxutos. Agora, se ficar prostrado, você não vai experimentar daquilo que o Senhor, Ele tem preparado para as nossas vidas. Portanto, o Senhor espera de nós atitude. Aquilo que parecia impossível, aleluia, o Senhor vai e diz para Josué: diga a esse povo, aleluia, que eles vão acompanhar a Arca da Aliança, que representava a presença do Senhor. Meus irmãos, se o Senhor estiver na frente, pode seguir na caminhada, na jornada, aleluia. E lembre-se de uma coisa: eu e você, nós não estamos só. O Espírito Santo, o Consolador, Ele está conosco, Ele vai adiante de nós, aleluia, aleluia. É a presença dEle adiante e você caminhando, aleluia. Como o povo caminhou no deserto 40 anos e 40 dias e 40 noites, aleluia, 40 anos, onde de dia tinha uma nuvem e à noite tinha coluna de fogo. Agora, aleluia, a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, vai adiante deles. Quando os levitas, eles tocam o Jordão com a Arca da Aliança, aleluia, as águas, elas colocaram-se de um lado para o outro, e o povo atravessou o Jordão, porque era necessário cruzar o Jordão para tomar posse da terra que o Senhor havia prometido. Precisamos entender que a vitória vem de quem, amados irmãos? Vem do Senhor. Mas é necessário atravessar o Jordão. Quando eles atravessaram o Jordão, lá em Jericó já tinha chegado a fama que nenhum povo conseguia subsistir ao povo de Israel. Mas para isso é necessário atravessar o Jordão. Quem faz o impossível é Ele, quem dá a vitória é Ele, mas eu e você, nós precisamos atravessar o Jordão. Aleluia, aleluia. Se você se disponibilizar, se você se colocar, aleluia, debaixo da vontade do Senhor, aleluia, se você tomar uma atitude, não se acostumando, aleluia, com a condição que você está, sabendo que a vida do crente é para frente, o que ele tem a conquistar está logo mais à frente, então ele precisa continuar caminhando, ele precisa continuar na jornada, porque tem um Jordão que precisa ser atravessado. Agora, sabe qual é o segredo? A ponto para atravessar o Jordão se chama uma coisa: fé. Fé, aleluia. Eu e você, nós precisamos colocar em prática a fé no Senhor Jesus. Pastor, eu tenho vivido toda essa minha vida de crente, mas não tem sido fácil. O Senhor manda dizer para você nessa noite, nesse comecinho de noite já, não é para ficar prostrado. Mas aí está a crise, Moisés morreu, há uma crise. O Senhor está dizendo: levante-se. Levante-se, porque a minha promessa ainda está de pé. Então somente cruze o Jordão e você verá o que eu tenho para você depois de atravessar
o Jordão. Quem recebe esta palavra nessa tarde? Fiquemos de pé em nome de Jesus. Repita comigo: é necessário, mais forte, é necessário atravessar o Jordão para experimentar as bênçãos que o Senhor tem. Diga mais uma vez: depois do Jordão. Vamos orar ao Senhor. Quantos precisam das orações? Tem alguém em nosso meio que não é crente? Aleluia. Que quer nesta tarde conhecer Jesus? Tem alguém em nosso meio? Tem alguém que não é crente? Me parece que todos são crentes nessa tarde. Então vamos orar ao Senhor Jesus, agradecendo a Ele por tudo. Glória a Deus que Ele nos tem concedido nesta tarde. Feche seus olhos em nome de Jesus. Bendito e eterno Deus, nós te louvamos, Senhor, por esta tarde, pelos teus filhos que aqui estiveram reunidos, Senhor, mais uma vez para te celebrar, para te cultuar, para agradecer e exaltar o teu santo nome. Pai, obrigado pelas palavras que aqui foram proferidas, que alimentou a nossa alma, que nos deu força para continuar na caminhada. Ó Senhor, nos ajuda a entendermos que é necessário atravessar o Jordão, pois o Senhor não nos quer prostrado, pois o Senhor tem milagres para nós depois do Jordão. Ó Deus eterno, nos ajuda, Senhor, nos ajuda a enfrentarmos as crises com a cabeça erguida, posta à frente, que o Senhor é quem nos dá a saída, aleluia, onde nós não encontramos alternativas, pois o Senhor está no trono, o Senhor está no controle de todas as coisas. Pai, eu te louvo por cada irmão que aqui chegou, por cada urbeiro que cooperou nesta tarde. Ó Deus eterno, ó Senhor amado, te pedimos agora uma bênção toda especial para os teus filhos que amanhã vão para a lida do trabalho. Senhor, ajuda-os, guarda-os, protege, também nos guarda e nos livra no retorno para as nossas casas, e nos guarda e nos livra de todo mal para aqueles que estão vindo, Pai, para também celebrar-te no próximo culto. Senhor, nos concede uma noite tranquila, uma noite de paz. Os que estão enfermos, que sejam curados, os que precisam de libertação, que sejam libertos pelo poder que há na tua palavra. Deus, muito obrigado por tudo. Nos concede uma semana de vitória, em nome de Jesus, amém. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. O Senhor, Ele guardará a tua entrada e a tua saída. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, e que a doce consolação e comunhão do Espírito Santo seja com todos, e todos dizem: dê um abraço no seu irmão, dê a paz do Senhor a ele, e deseja a ele uma semana de paz, uma semana de vitória, em nome de Jesus.